Glória a Deus. Salve a todos os irmãos e a todas as irmãs com a santa, gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Mateus 25 vai nos dizer assim: Por isso eu digo a vocês, não se preocupe com a comida, nem com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisa para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que a roupa? Louvado seja Deus. Através dessa palavra, a gente vem entender e compreender que nós não precisamos nos preocupar com o nosso amanhã. O amanhã, realmente, ele já nem nos pertence, porque ele pertence ao Senhor. Porque se eu me deitei e eu dormi e eu despertei, é porque Deus assim quis. Porque você não tem controle para falar, eu vou deitar e eu irei acordar. Não, é o Senhor que nos desperta. Então, o que eu vejo também nessa palavra é com devida ansiedade, nós nos preocupamos com tantas coisas, se preocupamos em comprar, em pagar, em comer, em vestir, mas nós não, e tem muitas pessoas que não se preocupam com uma palavra do Senhor. Não se preocupa em viver as coisas conforme a vontade do Senhor. Se você for analisar perante essa palavra, não era para a gente preocupar nem com o que comer, nem com o que beber, nem com o que vestir. Porque Deus, ele sabe quando está te faltando algo. Deus, ele sabe que você precisa. E Deus, conhecendo as suas necessidades, ele prepara uma forma de você ajuntar um dinheiro ou comprar aquilo que está te faltando. Mas nós somos tão assim ansiosos, uma geração de pessoas incrédulas, uma geração de incredulidade. Era para a gente viver mais os milagres do Senhor, mas nós deixamos que a incredulidade contamina o nosso coração e que nós não possamos viver e ver os milagres. Eu fico analisando a palavra de Deus. Tem hora que eu começo a ler, eu mergulho na história. E eu vou lá naquele tempo em que o Senhor passava pelas cidades e ali os milagres aconteciam. Cego enxergava, paralítico andava, mudo falava, endemoniados era curado, mortos ressuscitando. O mesmo Deus que fez esses milagres é o mesmo Deus que está hoje na nossa vida. Mas, missionária, por que hoje eu não vivencio os milagres de Deus? Porque você deixou ser contaminado com a incredulidade. Não crê, não vive o sobrenatural. E aí você quer que Deus trabalhe na sua vida conforme a vontade sua. Você tem que entender algo. Deus, ele só vai fazer conforme a vontade dele. Deus, ele não vai fazer conforme a minha e a sua vontade. Não. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Às vezes, queremos percorrer um caminho, mas aquele caminho vai nos fadigar, vai nos cansar, vai nos paralisar. Deus, sabendo disto, ele nem permite que nós passamos por este caminho. Ele nos leva a caminhar em outro caminho bem mais longo, para que nós não venhamos nos perder. Então, a palavra do Senhor, neste dia, ela fala, né? Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Isso é uma pergunta que Deus ele está fazendo para mim e para você neste dia chamado hoje. Porque muitas das vezes se preocupamos tanto com as coisas,
mas e como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida com Deus? O que tu tem feito para Deus? Como você tem se apresentado para o Senhor Jesus? Como que está a sua casa espiritual? A sua casa espiritual, ela não é diferente da sua casa física. Porque a casa física nós temos que limpar, nós temos que arrumar, nós temos que fazer faxina. E não é diferente a sua espiritual. Deus ele só vai entrar e habitar quando a sua casa espiritual realmente estiver limpa. Quando tudo estiver no lugar. Deus ele gosta de pegar a casa bagunçada, mas ele também gosta de ter liberdade para trabalhar. E quando Deus ele entra na vida de uma pessoa que dá o lugar para ele, ele vai trabalhando, vai limpando, vai moldando e de repente a casa se torna um ambiente propício para fazer morada. Aí o Espírito Santo, ele vem e entra e faz morada. Mas o Espírito Santo, ele nunca vai entrar em um lugar sujo, contaminado, um lugar que ele não se sinta bem. Então, aprenda a limpar também a sua casa espiritual, ou permitir que o Senhor limpe, porque é necessário para que eu e você possamos vivenciar os milagres de Deus. Porque na palavra do Senhor vai falar, né? Não se preocupe com a comida nem com a bebida que precisas para viver. Deus, ele cuida de todos os lírios dos campos. Ele cuida de tudo. Se você for analisar a vida de um pássaro, o pássaro ele não trabalha para ninguém, ele não tem carteira assinada, ele não tem salário, mas o pássaro não passa fome. Deus prepara o alimento do pássaro todos os dias. Ele não ajunta, mas ele tem o suficiente pro dia. E é assim que nós temos que ser. Não ajuntai tesouros nesta terra. Não precisa você ficar querendo muito, porque a nossa morada não vai ser aqui. A nossa morada vai ser lá na Nova Jerusalém. É lá que eu e você queremos morar. Lá não precisa de dinheiro. Lá não precisa de carteira assinada. Lá precisa somente ser um bom servo aqui na terra para você garantir o seu passaporte para Nova Jerusalém. Porque o seu nome tem que estar escrito naquele grande livro da vida. Se o seu nome não constar naquela lista dos convidados, você vai ser excluído da mesa do grande banquete com o rei. Eu fico imaginando essa cena. A mesa preparada, o Senhor assentado no seu trono, todo de branco. A coisa que eu acho que vai ser muito lindo é a face do Senhor, que nós vamos poder enxergar face a face. E ele vai ser um grande acontecimento, porque não haverá dor, não haverá luto, não haverá sofrimento. Vamos ficar louvando e cantando. Um lugar que você vai poder andar com todos os animais que aparentemente na terra são animais perigosos. Você vai andar com todos e vai ser todos dóceis, domesticados. Olha que coisa mais linda. Eu imagino como será as ruas. Vão ser de ouro, de jaspe, de cristal. Os muros, a coisa mais linda. Então não te preocupas com o teu amanhã. Porque Deus, ele sabe do que você precisa. Deus, ele conhece o teu coração. Deus, ele conhece a tua estrutura. Sabendo Deus do que você precisa, ele concebe o desejo do teu coração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus te prometeu algo, ele irá cumprir.
Não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo determinado por Ele. Porque Deus, Ele é fiel. Às vezes falhamos, às vezes queremos deixar o Senhor de lado, mas o Senhor, Ele não nos abandona. Mas pelo contrário, quando Deus promete, Ele cumpre. Deus, Ele sabia que você precisa comer todos os dias, que você tem que vestir, tem que calçar, tem que dormir. Deus, Ele conhece as suas necessidades. Descansa no Senhor, entrega a sua casa, a sua vida, a sua família nas mãos do Senhor, porque o mais Ele fará por você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.